Fala pessoal, beleza? Para a gente começar a fazer essas questões, que são 6 questões, né, dessa primeira atividade, é importante a gente saber algumas coisas prévias, alguns tópicos prévios, e a partir desses tópicos prévios que eu vou colocar aqui, fazer tipo um resumo do que é necessário para a gente resolver as questões, né? Para essa primeira questão que vocês têm aí no material de vocês, é uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais, que é a P208. Ela está na página 219 desse material que eu postei no Google Classroom. Esse material foi um material retirado do livro Fundamentos da Física, é um livro bastante conceituado no ensino de física, e por isso eu peguei para vocês se alimentarem do material adequado, um dos melhores materiais que tem de física no Brasil. Sem mais delongas, vamos prosseguir aí na resolução das questões, beleza? Vamos lá, questão 208. Por que é mais conveniente fornecer as distâncias às estrelas, em ano-luz em vez de metros? Vamos imaginar que nós estamos aqui em um ambiente terrestre, né, na Terra, Terra. E esse ambiente Terra que nós vivemos, ele tem uma distância aqui para determinadas estrelas, não é isso? Vou fazer aqui até um desenho aqui de uma estrela. Agora imagine só, a pergunta que ele coloca aí é por que é mais conveniente fornecer as distâncias das estrelas em ano-luz do que em metros. Imagine você ter que falar a distância que a Terra está para, por exemplo, essa estrela aqui que a gente está aqui vendo no exemplo, tá? Vamos colocar aqui como se a gente tivesse essa estrela, ó. Vamos colocar aqui. Pelo que vocês sabem, imagina, essa distância é muito longe, é muito distante. Vocês imaginam que, se por acaso eu colocar e disser que tem 9 vezes 10 elevado a 15 metros, seria conveniente se, por exemplo, eu vou dizer assim, ó, que a distância entre essa Terra e essa estrela tem 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros. Você acha interessante, por exemplo, eu postar essa distância dessa forma? Isso aqui seria representado também da seguinte forma: 9,5. Aí a gente pode colocar aqui os zeros, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Vamos esquecer essa vírgula aqui, ó. Vamos esquecer essa vírgula. Agora colocar essa distância aqui em metros. Essa distância em metros, ela seria aproximadamente, ó, esqueçam essa vírgula, tá? Pronto. Essa aqui seria a distância em metros, ó. Vamos colocar o pontinho aqui. Pronto. Essa distância aqui, ela é tão grande, ó, tão grande, que fica até difícil a gente conseguir falar. Nós temos aqui a primeira casa dos 3, era aqui a casa dos 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Veja que distância essa que a Terra está dessa estrela. Não é conveniente a gente pegar e demonstrar essas distâncias dessa forma, porque são vários zeros que a gente tinha que utilizar. Então, um dos primeiros empecilhos é essa questão. Daí se convencionou-se a utilizar, ao invés de colocar essas distâncias em metros, convencionou-se falar em ano-luz. O ano-luz, que é um tópico importante para esse assunto, um ano-luz equivale, é a mesma coisa que eu representar, ao invés de representar com um ano-luz,
eu posso dizer que é 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, beleza? Que é igual a 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros. Ou seja, pessoal, no lugar de falar 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros, que é a unidade de ano-luz, no lugar de falar isso aqui, ó, 9,5, que é uma palavra, um termo grande, ó, 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros. No lugar de falar isso daqui, a gente pode substituir todas essas palavrinhas escritas por um ano-luz, beleza? É mais de uma forma mais simplificada. E o que seria esse ano-luz, pessoal? Vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos lá, pessoal. Imagina aqui que tem um sistema solar composto por esses planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Saturno, Urano e Netuno. E aqui nesse ponto B eu tenho um observador, tá? Sabendo que essa distância aqui é de 9,5 vezes 10 elevado a 12, quando o Sol ele emite esse feixe de luz, ó, emitindo aqui esse feixe de luz, o observador vai ver esse feixe de luz em quanto tempo? Sabendo que a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo. Ela vai demorar um ano, beleza? Um ano é o tempo que a luz se desloca 9,5 vezes 10 elevado a 12 km. É o tempo, ó. Um ano é o tempo que a luz se desloca, ela percorre 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Só para vocês terem ideia aqui, ó, a distância do Sol para a Terra, quando o Sol ele emite luz, quando o Sol ele está emitindo essa luz, nós só conseguimos verificar essa luz que está sendo emitida pelo Sol aproximadamente 8 minutos e 20 segundos, tá? Dá aproximadamente aí 500 segundos. Ou seja, quando o Sol emite essa luz a uma velocidade de 300 mil km por segundo, só depois de 8 minutos e 20 segundos é que a gente consegue ver esse feixe, esse raio de luz emitido pelo Sol, tá? Só para vocês terem uma representação do que seria o termo um ano luz. Seria que a luz ela demora aproximadamente um ano para percorrer 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Esse é o termo que a gente chama de ano-luz. Vamos lá, seguindo as questões, vamos agora para a questão P209. Qual é a distância até a Terra, expressa em quilômetros, de um ar situado a 15 anos-luz? Ele quer saber a distância em quilômetros. Ou seja, ele está querendo que a gente faça uma conversão de 15 anos-luz em quilômetros, né? Vamos lá. A questão diz que existe aqui a Terra, ó. Existe a Terra. E está passando um astro. E existe um astro a 15 km. 15 km não, 15 anos-luz, tá? Deixa aqui um astro. A uma distância de 15 anos-luz. Aí ele pergunta: qual o valor dessa distância aqui de 15 anos-luz em quilômetros? É uma conversão direta, tá? A questão nada mais que está pedindo para você converter 15 anos-luz em quilômetros. Nós sabemos que um ano-luz equivale a 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Como ele está querendo saber quanto equivale 15 anos-luz, é só botar aqui, ó, 15 anos-luz equivale a X. Para a gente resolver essa questão de regra de 3, é uma regra de 3 simples, né? Então, ó,
A gente pode pegar aqui e resolver essa regra de 3. 1 vezes x dá quanto? X. 15 vezes 9,5, ó. 15 vezes 9,5 vezes 10 elevado a 12. X vai ser igual a... Aqui vai ficar 142,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Por uma questão de notação científica, aqui esse termo aqui tem que ficar, ó, a vírgula tem que estar aqui. Então fica x igual a 1,425 vezes, vamos botar assim, né? 10 elevado a 2 vezes esse 10 elevado a 12. Eu só transformei esses 42 aqui para minha notação científica ficar correta, tá? Aí ficou 1,425 vezes 10 elevado a 2. Só para transformar esse 142 aqui, deixar ele expresso em potência de 10 da forma correta. Então fica 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 12, fica quanto? 10 elevado a 14. Beleza? Então fica 1,425 vezes 10 elevado a 14 quilômetros. Beleza? Professor, se eu encontrar esse valor aqui, tá certo? Tá certo. Se você encontrar esse valor aqui, tá certo. Mas por uma questão de notação científica, vocês têm que deixar esse número aqui entre 1 e 2, tá? Então seria aqui 1,425. Beleza? Então a resposta é essa daqui, 1,42. Essa distância aqui, 15 anos-luz. A distância entre a Terra e o Astro, que tem 15 anos-luz, é a mesma coisa que eu colocar aqui como se tivesse, como se fosse uma distância de 1,425 vezes 10 elevado a 14 quilômetros. É a mesma coisa. Tanto faz eu dizer 15 anos-luz, como eu dizer 1,425 vezes 10 elevado a 14 quilômetros. Beleza? Vamos agora para a questão P210 da Unicamp, São Paulo. O senhor Areta afirmou ter sido sequestrado por extraterrestres e ter passado o fim de semana em um planeta da estrela Alfa da constelação de Centauro. O cara aí deu um perdido, dizendo que foi sequestrado por extraterrestres e disse que demorou certo tempo para ir a esse planeta Alfa e voltar para a Terra. Ele sumiu. O cara disse que sumiu. Tal planeta, ele disse aí que é distante da Terra 4,3 ano-luz da Terra. Ó, a distância entre a Terra e esse planeta Alfa é distante 4,3 anos-luz. O cara disse aqui, o senhor Areta, que foi sequestrado por extraterrestre, e o extraterrestre saiu, pegou ele daqui e levou até esse planeta Alfa, até essa constelação de Centauro, que diz que está a uma distância de 4,3 anos-luz. E ele disse também que viajou na velocidade da luz. Ele saiu daqui, ó, da Terra, com essa aeronave aqui, até esse planeta Alfa, e disse que demorou aí uma viagem de... viajou na velocidade da luz, né? Responda. Aí a questão que está querendo saber: quantos anos teria durado a viagem de ida e volta do senhor Areta? Quanto tempo demorou, né? Para ele ir aqui na estrela, né, nessa constelação, nessa estrela Alfa, e voltar para a Terra. Ele quer saber quanto tempo demorou para vir para cá e voltar para a Terra. É o item A. E a letra B, ele pergunta: qual é a distância em metros do planeta
do planeta à Terra. Aqui, ó, dessa estrela alfa aqui, qual a distância até a Terra. Ele quer saber essa distância aqui em metros, tá? Ele deu aqui em anos-luz e quer que a gente responda ela em metros. Vamos lá. Vamos começar pelo item B. Vamos transformar logo esse ano-luz aqui, ó. Vamos transformar logo ele aqui em metros. Acho que fica um pouco mais interessante. E aí tem mais uma observação aqui que tem mais relação a essa questão com a questão anterior. No caso de uma conversão direta de anos-luz para metro. Vamos lá. Um ano-luz, que a gente já fez na questão anterior, equivale a 9,5 vezes 10. 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros. Esse é o valor do ano-luz. Como ele disse que tem 4,3 ano-luz, 4,3 anos-luz, anos-luz, então aqui x. Então, ó, uma regrazinha de 3 de novo, 1 vezes x, tá? 4,3 vezes 9,5. Vou usar aqui a calculadora para a gente agilizar a questão. 4,3 vezes 9,5. Isso me dá 40,85 vezes 10 elevado a 15. Isso aqui em metros, tá? Então essa distância aqui em metros, ela tem aqui 40,85 vezes 10 elevado a 15, ou se você quiser aqui deixar aqui na notação científica correta, ficaria 4,085 vezes 10 elevado a 15 metros. Essa é a distância do planeta Terra a essa estrela alfa da constelação de Centauro, beleza? Ele pergunta na questão, isso aqui já é a conversão aqui do item isso aqui a gente já respondeu já o item B, né? Ele quer saber essa distância e o item B já foi respondido. Ele quer saber essa distância da Terra a essa estrela alfa. E na questão A, vamos lá resolver agora a questão A. Beleza? O que é que ele quer saber na questão A? Ele quer saber quantos anos teria durado a viagem de ida e volta do Sr. Areta. Vamos lá. Calcular agora aqui quanto tempo ele demorou para fazer esse percurso, de sair da Terra e ir até a estrela alfa e depois voltar para a Terra. Se a viagem de ida aqui, essa distância tem 4,085. Se eu quiser saber a ida e a volta, eu preciso saber essa distância para ir, qual a distância para ir, qual a distância para voltar. É só calcular aqui, essa distância aqui, ó. Essa distância aqui vezes 2, tá? É só pegar essa distância aí e multiplicar vezes 2, que vai me dar 8,17. Aqui tem um errozinho, 4,085, aqui seria 16, ó, 16. Se eu andei com a minha vírgula da direita para a esquerda, eu tenho que aumentar aqui um número da minha potência de 10. No lugar de ser 10 elevado a 15, é 10 elevado a 16. Elevado a 16, beleza? Então, se essa distância aqui tem 4,085 vezes 10 elevado a 16, quanto seria para ela ir e voltar? É só multiplicar vezes 2 nessa distância. Então a distância de deslocamento total que o Sr. Areta demorou para sair da Terra e vir para a estrela alfa e voltar para a Terra, é só pegar essa distância e multiplicar vezes 2. Então a distância total é 2 vezes 4,085 vezes 10 elevado a 16. Então essa distância total
vale 8,17 vezes 10 elevado a 16 metros. Beleza? É a distância total que ele demorou para sair da Terra, vir para a estrela alfa e voltar para a estrela e voltar para a Terra. 8,17 vezes 10 elevado a 16 metros. Beleza? Como eu tenho que a velocidade da luz, o outro lado aqui, ó, como eu tenho que a velocidade da luz é igual a 3 vezes 10 elevado a 8, é só usar aquela equaçãozinha que a gente aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio. Velocidade é igual você pegar a distância, que eu chamei aqui de d total, ó, e dividir pelo tempo, tá? Deixa eu chamar aqui de tempo, chamar aqui de tesão, tá? Foi aquela famosa equação da velocidade média. Velocidade média é igual ao espaço percorrido pelo tempo. É aquela equação lá do ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Então, ó, a velocidade é igual à distância total percorrida dividido pelo tempo. Como eu estou querendo saber o tempo, eu isolo aqui o tempo, ó. Vou trazer o tempo para cá. É a mesma coisa que eu ter distância total dividido pela minha velocidade, pela velocidade da luz. Porque a questão diz que o cara percorreu essa distância aqui, ó, na velocidade da luz. Então o tempo vai ser igual. O tempo vai ser igual. Qual a distância percorrida? 8,17 vezes 10 elevado a 16 metros. Qual a velocidade que ele percorreu esse deslocamento? 3 vezes 10 elevado a 8. Essa foi a velocidade que ele percorreu. Quanto é que dá esse cálculo aí? 8,17 dividido por 3 vezes 10 elevado a 8. Vou fazer aqui, 8,17 dividido por 3... dá 2,72 vezes 10 elevado a 16 dividido por 10 elevado a 8, vai dar quanto? 10 elevado a 8. Dá 10 elevado a 8 segundos, tá? Segundos. Só que a própria questão diz, ó, que um ano vale 3,2 vezes 10 elevado a 7. E a minha resposta deu tempo que ele demorou para sair da Terra e vir até a estrela alfa, voltar para a Terra, deu 2,72 vezes 10 elevado a 8. Eu vou melhorar essa figura aqui, essa situação, e vou colocar ela ali em mais ou menos semelhante àquele ano ali, que ficaria, ó, dá 27,2 vezes 10 elevado a 7 segundos. Isso aqui, ó, são iguais, tá? Esses dois termos aqui são iguais. É a mesma coisa. 2,72 vezes 10 elevado a 8 é a mesma coisa que 27,2 vezes 10 elevado a 7. Esse aqui foi o tempo que ele demorou, tá? Para chegar, para sair da Terra e vir a estrela alfa e voltar depois para a Terra. Como a questão diz que um ano equivale a 3,2 vezes 10 elevado a 7, é só fazer uma nova regra de 3. Vamos fazer aqui uma nova regra de 3. Como um ano vale 3,2 vezes 10 elevado a 7, 27,2 vezes 10 elevado a 7 vale x anos. Beleza? Regra 3 também. Deixa eu fazer aqui a regra de 3, ó. X é igual a 27,2 vezes 10 elevado a 7 dividido por 3,2 vezes 10 elevado a 7. Só fazer esse valor aqui, ó, de um pelo outro,
Corta 27,2 por 3,2. Dividido por 3,2 vai me dar 8,5 anos. 8,5 anos. Significa dizer que o senhor Areta, ele passou 8,5 anos fora da Terra, beleza? No caso, esse foi o tempo que ele demorou para sair da Terra, vir até essa estrela Alfa e depois voltar para a Terra, beleza? Próximo tópico importante aqui para o estudo da óptica geométrica, né? É o tópico que fala sobre as cores, né? De que forma é que a gente consegue observar as cores nos corpos. Por exemplo, se eu emitir luz vermelha nesse papel branco aqui, qual é a cor que a gente vai ver? Outro detalhe, essa luz do sol, quando ela refrata sobre um prisma óptico, quais são as cores que surgem a partir dessa luz branca que o sol emite? Quais são as cores? Essas são as perguntas que são importantes para a gente responder essas próximas 3 questões, tá? Vamos imaginar que o sol, esse sol ele tem a capacidade de emitir uma luz branca, que está aqui representado por esse cinza, mas é como se fosse uma luz branca, e aqui temos um prisma. Esse prisma, quando incidimos sobre ele uma luz branca, tipo, por exemplo, uma luz do sol, ele tem a capacidade de refratar a luz do sol em mais 7 cores, tá? Essas 7 cores, que são as cores principais, que são as cores que compõem o arco-íris, que são elas, o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Essas são as 7 cores principais do nosso cotidiano, né? São as 7 cores naturais que a gente consegue produzir. As outras cores, elas são visualizadas através das misturas entre elas. Isso, quando eu falo essas cores, são as cores de luz, tá? Não são as cores, essa cor que eu estou pintando aqui, não. Se a gente misturar uma cor, por exemplo, o vermelho com o amarelo, que dá o alaranjado, quando a gente mistura cores dá isso, mas talvez quando você mistura luz vermelha com luz verde, talvez de outra cor, uma luz verde com luz azul dá uma outra cor, uma luz violeta com a luz azul dá uma outra cor, tá? Se a gente for misturar tinta, aí são cores totalmente diferentes, tá? A mistura de todas as cores, a gente sabe que dá preto. Já aqui na luz, se a gente misturar todas essas cores aqui, se a gente misturar todas essas luzes aqui, dessas cores aqui, nós vamos ter uma luz branca, que é justamente a luz do sol. Se a gente emitir luz branca passando por esse prisma, nós vamos ter essas cores aqui que serão transformadas, serão as cores que são refratadas por essa luz branca. E se a gente emitir no sentido inverso, essas cores aqui estiverem passando por esse prisma, vai sair cores brancas, tá? Vai ser uma cor branca. Você não vai, obviamente, observar essas cores, vai ver uma coisa branca, tá? Isso daí é o que compõe todas as luzes do nosso, que a gente consegue ver, né? Do espectro visível ao olho humano. Todas essas cores e todas essas luzes aqui nós conseguimos observar. Outras cores que são compostas, por exemplo, luz infravermelho, que são as cores que estão aqui acima, ó. Vou pegar até um preto aqui. A luz infravermelha, nós conseguimos enxergar o infravermelho? Luz infravermelho? Não. E a luz ultravioletas. As luzes ultravioletas nós não conseguimos enxergar, tá? Nem a luz ultravioleta, nem a luz infravermelha. Um exemplo para isso aqui, por exemplo, é se você pegar o controle sua televisão e você emitir luz, ó. Se você ligar aqui, por exemplo, essa luzinha aqui, ó,
ela emite luz infravermelho. Você não consegue ver, porque o olho ele não tem essa capacidade, tá, de visualizar a luz que é emitida por esse controle. Mas, por exemplo, você através de uma câmera de celular, você consegue, a depender da posição, consegue enxergar a luz infravermelha. Eu não estou conseguindo colocar aqui para observar, mas dá, tá? E a luz ultravioleta é aquela luz que normalmente a gente evita estar recebendo em horários inoportunos do sol, né? A gente também não consegue visualizar, beleza? Isso aqui é o espectro visível, que vai da luz violeta até a luz vermelha. Essas são as cores visíveis ao olho humano. Abaixo da luz vermelha e acima da luz ultravioleta, a gente não consegue mais observar, nós não conseguimos visualizar, tá? Eu esqueci de mencionar no vídeo anterior que isso aqui é o que a gente chama de espectro visível, são as luzes que são visíveis ao olho humano. Vamos agora saber aqui mais sobre as cores dos corpos, né? Cores dos corpos, para a gente responder algumas questões com esse assunto. Vamos lá. Se eu tenho um objeto branco, imagina aqui que eu tenho aqui um objeto branco, e nesse objeto branco eu vou incidir sobre ele uma luz, aqui por exemplo, esse papel. Vamos imaginar que isso aqui que eu estou simbolizando com esse pincel aqui cinza seja branco, tá? Esse quadradinho é como se fosse aqui essa luz. Se eu incidir sobre esse papel aqui uma luz do sol, que é composto por todas as cores, o que é que esse papel branco vai refletir? Ele vai refletir justamente todas as cores do espectro. E todas as cores, quando você mistura essas cores, que eu digo não tinta, mas todas essas luzes, todas essas cores de luz, esse espectro de luz aqui, dá o que? Luz branca. Então, a luz branca, esse material branco aqui, esse objeto branco, ele tem a capacidade de refletir todas as cores, Então, se eu pegar e emitir uma luz branca. A luz branca vocês sabem que são compostas aqui por todas as cores, né? Deixa eu pegar e colocar aqui todas as cores. Laranja, lilás. Laranja já foi, verde já foi. Vou pegar aqui a cor azul. Vermelho, amarelo e anil. Quando essas cores toparem nesse objeto branco, quando eles refletirem essas cores, ó, que esse objeto branco ele vai refletir todas as cores. Quando ele refletir todas essas cores, você vai conseguir observar que tipo de cor. Nós vamos conseguir observar falta um lilazinho aqui, ó. O conjunto dessas cores, todas essas cores aqui, o reflexo dela vai ser branco. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que quando todas essas cores aqui elas se misturam, toda essa iluminação dessas cores elas se misturam, o reflexo dela que a gente vai conseguir visualizar vai ser branco. Já se você pegar, por exemplo, esse papel branco, esse papel que é branco, e eu incidir sobre ele uma luz monocromática vermelha, se eu incidir uma luz vermelha aqui, ele vai incidir, vai refletir uma luz por difusão, vai refletir a luz vermelha. Já se o corpo, vamos lá, se eu pegar esse mesmo papel, vou pegar aqui, importante.
Se eu incidir sobre esse papel luz laranja, o que é que esse corpo aqui, o que é que um olho aqui, o olho humano, vou botar aqui vários olhos, o que é que esse olho aqui ele vai ver? Se eu incidir aqui sobre papel branco, luz laranja, esse olho aqui ele vai ver luz laranja. Se eu incidir luz azul, esse observador aqui vai ver nesse papel aqui. Se eu incidir luz azul aqui nessa folha, esse observador aqui vai ver luz azul. E assim vai. Todas as cores monocromáticas que eu incidir sobre uma folha, sobre um objeto branco, ele vai refletir a cor que eu estou iluminando o objeto. Isso é uma regra, tá? Regra. Vamos lá, pessoal, dá prosseguimento aí às questões. Vamos agora fazer a questão 211. Mas antes, eu vou passar aqui uma parte teórica sobre esse assunto de cores, como que os cores se apresentam aos nossos olhos. Por que a gente enxerga, por exemplo, esse controle branco? Por que a gente consegue enxergar, por exemplo, esse objeto aqui na cor vermelha? Essas dúvidas nós vamos tirar agora nessa parte teórica do conteúdo, para a gente resolver aí as 3 questões que falam sobre como que as cores chegam aos nossos olhos, né? Como essa luz chega aos nossos olhos. Vamos lá? Primeiro, é importante a gente destacar o seguinte: o Sol que está aqui representado com essa figura, você sabe que quando o Sol ele emite luz, ele não emite, por exemplo, essa luz somente branca. Dentro dessa luz branca que a gente vê, que eu estou representando aqui com essa cor cinza, dentro desse espectro aqui dessa cor branca, existem outras cores, que são as cores que compõem o arco-íris, que são elas: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Beleza? O que acontece? Quando essa luz branca, que é a luz que o Sol está emitindo na gente, quando essa luz branca ele incide sobre um corpo que é preto, um corpo negro, o corpo negro ele tem essa característica de absorver essas cores, todas essas cores do espectro visível, e não refletir. Por quê? Porque a característica de um corpo negro é um corpo que ele não tem essa capacidade de reflexão das cores, como, por exemplo, o corpo branco. Se eu pegar aqui uma luz vermelha, iluminar esse meu papel aqui, o que é que eu vou ver nesse papel aqui? Se eu iluminar essa folha aqui com a luz vermelha, eu vou ver como se o papel estivesse na cor vermelha. Beleza? Diferente do corpo negro, o que acontece? Ele tem essa capacidade de absorver tudo de energia, que no caso a luz em forma de energia, ele absorve todas as cores e não reflete. Por isso que nos dias de calor, nos dias no verão, não é interessante a gente utilizar, por exemplo, roupas pretas. Por quê? Porque ela tem essa capacidade de absorver tudo da parte luminosa que o Sol emite na gente, entendeu? Então, tudo que o Sol ele emite, o corpo preto, ele tem essa capacidade de absorver todas essas cores e não refletir. Gravem isso aqui, porque isso aqui vai ser muito importante, porque quando eu incidir, por exemplo, uma luz verde em um corpo vermelho, um exemplo aqui, quando eu emitir, então aqui vamos imaginar um corpo vermelho. Se eu emitir, por exemplo, uma luz verde, o observador, ele vai imaginar como se esse objeto que é vermelho, como se ele fosse preto. Ele não vai enxergar o vermelho do objeto, ele vai enxergar como se o objeto ele fosse preto. Daqui a pouco, no decorrer aqui desse conteúdo, a gente vai ver por que isso acontece.
Mas é importante destacar sobre essa situação aqui que o que está acontecendo é justamente esse processo. Quando a gente emite em um corpo negro esse espectro aqui do Sol, essa luz do Sol, que é a luz branca, que ele chega com todas essas cores aqui, o corpo negro, preto, tanto faz, ele não tem essa capacidade de refletir os raios os raios de luz que estão incididos sobre ele, diferente do corpo branco, como eu já falei anteriormente, né? Então, tudo que chega aqui a um corpo branco, ele tem essa capacidade de refletir. Ele só não consegue refletir uma cor se for justamente um espectro do Sol. Por exemplo, se o Sol estiver iluminando esse papel, ele não consegue transmitir essa cor a um observador na cor, em uma outra cor. Por quê? Porque quando o Sol ele emite aqui luz nesse corpo branco, o que é que acontece? Vamos imaginar aqui. Vocês sabem que o seguinte, né? Por aquele assunto que a gente viu anteriormente, né? Existe um prisma que seria a atmosfera. Vamos simbolizar aqui esse prisma. Se eu incidir um raio de Sol aqui nesse prisma, ele vai me sair com aquelas 7 cores, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, vai sair essas cores aqui todinhas. Amarelo, verde, azul, anil, ó, anil e a cor lilás. E se for o contrário, por exemplo, se eu emitir todas essas cores em um prisma, o que é que vai me sair aqui de cor? A regra aqui é clara, pessoal, ó, vai me sair aqui uma cor branca, tá? Se eu emitir todas essas cores em um prisma, que é um prisma, a atmosfera que está ao redor da Terra, a atmosfera que está ao redor da Terra, ela funciona como se fosse um prisma óptico, tá? Quando ela está bastante densa, quando ela está com algumas quantidades de gotículas de água, é justamente quando surge o arco-íris. Em outras aulas a gente explica melhor como que surge o arco-íris. Mas o princípio é esse aqui, tá? O Sol, ele bate no prisma, que no caso seria a atmosfera cheia de água, e ela reflete essas cores, ela refrata essas cores. Por isso que a gente consegue ver um arco-íris nessas cores. Voltando aqui para a parte do porquê que a gente enxerga branco, é justamente por esse princípio aqui, ó, o retorno das cores. Por exemplo, se eu incidir vermelho em um objeto branco, o vermelho ele vai refletir? Vai. Se você incidir vermelho, uma luz vermelha, nesse papel aqui que é branco, ele vai refletir. Então, ó, o observador ele vê vermelho, se for uma luz monocromática. Mas não está sendo incidido somente luz vermelha, está sendo também incidido aqui no meu objeto branco a laranja também, ó. Então já está misturando mais cores aí, ó, laranja, alaranjado, né, o amarelo, ó, o verde, está tudo refletindo no olho do observador ao mesmo tempo. Azul, o anil e o lilás. Quando todas essas cores se misturam, a luz, tá? Não é a tinta, é a luz. É como se fosse fonte luminosa. Quando todas essas luzes elas se misturam, o observador ele só consegue imaginar como se fosse branco. Por isso que a gente não vê a luz do Sol. A gente vê se a gente colocar um prisma, que ele está produzindo essas cores aqui. Mas se não tiver nenhum prisma, a gente vai ver como se fosse branco, tá? Por isso que a gente não vê a luz do Sol. Não, a gente não consegue ver a luz do Sol, entendeu? Ou seja, o resumo para um corpo negro que recebe a emissão dessas cores, o resumo dele é o seguinte: um corpo negro, ao receber a incidência do Sol,
da iluminação do sol, ele tem essa capacidade de absorver todas as cores. E por isso fica tudo concentrado de forma de energia, e por isso que a gente sente mais calor. A gente sente uma sensação térmica maior do que, por exemplo, se estiver com uma camisa branca. Porque como a camisa branca ela tem a capacidade, como a gente já viu aqui, a capacidade de refletir tudo que chega nela, por isso que a gente não tem a sensação de mais conforto, tá? Porque os raios solares aqui vai bater na camisa e vai ser refletido, ou seja, não vai concentrar os raios luminosos, os raios de luz aqui, ó, por essas cores, não vai sentir o cara que estiver usando, por exemplo, uma camisa branca, tá? Por isso que é essa observação aqui importante das cores dos corpos. Dando prosseguimento aqui ao conteúdo, vamos imaginar o seguinte: o Sol está emitindo essa luz aqui branca, tá? Que está aqui representada agora com uma luz amarela. Mas imagine como se fosse aquele feixe de luz, ou seja, composto pelas 7 cores, tá? Como se tivesse composto aqui, ó, essa luz amarela aqui, como se fosse o conjunto de todas essas cores, tá? Está sendo emitida nesse corpo vermelho, tá? Se a luz está batendo aqui tudo nesse corpo vermelho, várias cores aqui, vamos colocar as cores. Vermelho. Vou colocar fora de ordem, tá? Vermelho, amarelo, alaranjado, azul, para ser mais rápido, verde. Todas as cores estão batendo aqui nesse objeto vermelho. Imagina esse objeto vermelho como se fosse aqui, por exemplo, esse lápis vermelho aqui, essa caneta vermelha. O que acontece? O objeto vermelho, ele tem uma característica, assim como o corpo preto, corpo branco, ele tem a característica, o corpo vermelho ele também tem a sua característica. Qual é a característica de um corpo que é vermelho? Um corpo que é vermelho, imagine como se fosse uma determinada pessoa que gosta de comer vários tipos de comida, tá? Mas o corpo que é vermelho, imagine uma pessoa aqui, e cada uma dessa cor aqui é um tipo de comida diferente, tá? Vamos relacionar assim. O corpo vermelho, por incrível que pareça, ele não gosta de comer comida vermelha. Ele não gosta. Ele gosta de comer todos os outros tipos de cores. Ele gosta de comer amarelo, azul, verde, lilás, anil, alaranjado. Ele gosta de comer todos os tipos de cores, menos a cor vermelha. Por isso que ele reflete a cor vermelha. Ou seja, quando o Sol incide nesse objeto que é vermelho, como ele não gosta de se alimentar de vermelho, ele dispensa o vermelho. O que acontece com o vermelho? Ele vai refletir vermelho. Por isso que nós conseguimos observar uma camisa que é vermelha. Quando incide nela somente a luz do Sol, que é composto por esses raios aqui todinhos, o que é que o observador vai ver? A camisa na cor vermelho. Olha aí, relaçãozinha fácil aí para vocês entenderem. Questão que gosta de cair em provas, tudo quanto é canto cai esse tipo de questão, as cores dos objetos. E normalmente o aluno, o cara que está fazendo a prova, ele se confunde na hora de enxergar essa situação, tá? Vamos imaginar aqui agora um objeto azul. Vocês imaginam que esse cara aqui que é azul, ele gosta de se alimentar de que tipo de comida? Ele gosta de se alimentar justamente de todos os tipos de comida igual um vermelho, só que com exceção do azul. Ou seja, se incide sobre esse aqui, sobre esse objeto azul, se incide sobre ele várias cores aqui, ó, várias cores, tipo aqui como se fosse a luz do Sol, existe uma cor que ele não vai querer se alimentar. Existe uma cor que ele não vai querer se alimentar. Quem é essa cor? Justamente o azul. Então, tudo que o corpo azul recebe como alimentação, o que é que ele vai querer fazer? Ele vai devolver. Ele não gosta de azul. O corpo azul ele não gosta de azul, assim como o corpo verde não gosta de verde. Assim como o corpo laranja não gosta de laranja. Assim como o corpo vermelho, que eu já falei, não gosta de vermelho.
Assim como o corpo amarelo não gosta de amarelo. Então, por isso que a gente vê amarelo, porque ele consegue emitir a cor amarela. Então, se eu conseguir aqui, ó, quando o sol, a iluminação desse sol, ele bate aqui nesse corpo azul, como o azul, o corpo azul, ele não gosta de se alimentar de cor azul, o que é que ele vai fazer? Ele vai refletir a cor azul, tá? Ele vai refletir a cor azul. Se eu incidir luz branca em um corpo verde, o que é que acontece? Se eu incidir a luz branca, a luz do sol, que é a luz branca, que é composta por esses raios de luz aqui todinho, nessas cores, o que é que vai acontecer? O verde, por analogia, o verde gosta de se alimentar de cor verde. O verde é a única cor que ele não gosta de se alimentar. Quando a gente vê esse objeto aqui, que é verde, pode ter certeza, a única cor que o cara que é verde não gosta de se alimentar é de verde. Então, vai incidir aqui várias cores nesse corpo que é verde, ó. Amarelo, vermelho, lilás, alaranjado, anil. Então, o que é que vai acontecer? O corpo verde, ele vai receber todas essas cores, mas tem um tipo de comida, um tipo de cor que ele não gosta de se alimentar. Quem é? O verde. Quando o verde incidir, o corpo verde, quando a cor verde, né, o raio de luz verde incidir sobre esse objeto verde, ele vai dizer não gosto, então vou descartar. Então, quando ele descarta essa cor verde, o que é que o observador vai ver? Vai ver verde, tá? Então, na fotossíntese, se vocês quiserem relacionar aqui com a biologia, se vocês pegarem uma folha verde, por exemplo, quando ela está fazendo a fotossíntese, ou seja, quando ela está recebendo a energia do sol, que está incidindo sobre uma folha que é verde, vamos aqui imaginar como se fosse uma folha aqui, tá? No processo de fotossíntese, eu posso garantir para você que quem não faz parte de quem essa folha vai se alimentar, eu garanto a você, não é do verde. Porque a folha verde, ela não se alimenta na fotossíntese com o verde. Então, o que é que vai acontecer? A folha verde, ó, esse raio de luz verde, vai bater aqui e vai iluminar, ó, o observador na cor verde. Ela está refletindo o verde, ela vai se alimentar de outras cores, né? Ela vai se alimentar do azul, do laranja, do alaranjado, do vermelho, do amarelo, beleza? Se vocês quiserem relacionar aqui com a biologia, né, na parte da fotossíntese. Tá, professor, e se for aqui, por exemplo, o branco? Se eu emitir várias luzes aqui, um feixe de luz amarelo, ou feixe de luz branca, por exemplo, feixe de luz do sol, o que é que esse observador vai ver? Como está chegando aqui todas as cores, e o branco, ele tem essa capacidade de não gostar de nenhum tipo de comida, ele reflete tudo. Ele tanto faz você mandar vermelho, amarelo, azul, verde, ele não gosta de nada. É um cara que não gosta. O branco é o cara que não gosta de se alimentar, tá? Então, tudo que chegar nele, ele vai o quê? Vai devolver. Então, quando chega aqui os feixes de luz, por exemplo, verde, vai bater tudo de uma vez só, tá? Não é de um por um, não. Por isso que ele não consegue ver nenhuma cor, o corpo branco. Porque como tudo vai chegar de uma vez só, a luz aqui, ó, e o conjunto de todas essas cores, quando ela reflete no olho do observador, ele não consegue ver nenhuma cor, tá? Ele não consegue ver nenhuma cor, beleza? Tá, professor, isso aqui são vários exemplos para a luz policromática. E se por acaso for uma luz monocromática, que é esse exemplo da lateral aqui agora, ó. Vamos analisar agora essa outra parte aqui. E se for uma luz monocromática? Se for uma luz monocromática, a situação ela vai ficar um pouco diferente, tá? Se eu emitir uma luz azul nesse corpo aqui, nesse corpo que é vermelho, se eu emitir a luz azul nesse corpo que é vermelho, o observador, pessoal, ele vai ver o que esse objeto reflete, não é isso? Ele vai ver o que esse objeto reflete.
Mas aí eu venho para cá, vamos olhar, dar uma olhadinha aqui do que é que o vermelho ele se alimenta, do que é que um corpo vermelho ele se alimenta. Ele se alimenta, olha, de cor vermelho, amarelo, alaranjado, azul, verde, anil, violeta. Ele se alimenta de todas essas cores, menos de vermelho. Aqui é uma cor que o vermelho se alimenta. Olha o vermelho aqui, ó. Se esse corpo vermelho receber uma luz azul, ele vai querer se alimentar? Vai. Porque ele gosta de azul. O corpo vermelho ele gosta de azul, ele não gosta de vermelho, tá? Então o que é que acontece? Se por acaso eu emitir uma luz azul nesse corpo aqui, ó, se eu emitir uma luz azul, o corpo vermelho ele vai reter, ele não vai fazer uma flexão, não vai ter uma reflexão desse feixe de luz azul. Por quê? Porque ele vai se alimentar, esse corpo vermelho vai se alimentar de azul porque ele gosta. Então o que é que vai acontecer? Se não reflete, como não vai refletir aqui no observador, significa que ele se alimentou do corpo azul e ele não refletiu. Quem é que tem a característica de não refletir imagem? Quem é que tem a característica de não refletir imagem? Ó, ainda tá aqui, ó, na visualização do vídeo. Quem é que não gosta de emitir luz? Quem é? Corpo preto, tá? Então, se é o corpo preto que não gosta de emitir imagem, significa dizer que este observador, como ele vai ter aqui esse objeto que não gosta de refletir imagem, o que é que vai acontecer? Ele vai visualizar esse objeto como se fosse o quê? Preto. Por quê? Porque esse feixe de luz, ao chegar no corpo vermelho, ele não refletiu imagem. Quem é que não reflete luz? Corpo preto, beleza? Então, o observador vai imaginar, ó, como se esse objeto aqui, ó, na cabecinha dele, vai imaginar como se esse objeto aqui, ó, um objeto que eu vou chamar de A, ele vai imaginar como se o objeto A, na cabecinha dele, ó, como se fosse preto. Ah, professor. E se, por exemplo, eu incidir aqui sobre esse objeto azul, uma luz verde. Ó, se eu emitir uma luz verde. O corpo azul gosta de se alimentar de azul? Não, ele reflete azul. Mas chegou luz verde. Se chegou luz verde, ó, ele gosta de se alimentar. Eu não coloquei aqui na hora que fiz o desenho, mas vou colocar agora, ó. Ele gosta de se alimentar de luz verde. Se ele gosta de se alimentar de luz verde, esse objeto aqui, esse observador vai conseguir visualizar a reflexão desse raio de luz aqui verde? Não vai. Por quê? Quando esse feixe de luz verde chegar aqui nesse objeto, ele vai se alimentar dessa luz verde. Então, ele não vai refletir. Quem é que não reflete? Quem não reflete é um corpo que? Negro. Tudo que chega de luz aqui no corpo negro, ele não consegue refletir. Aí é a característica dele. Como a gente sabe que o corpo preto ele não consegue refletir, então o observador aqui, ó, não vai conseguir visualizar esse objeto na cor azul, nem na cor verde. Ele vai conseguir visualizar esse objeto aqui na cor preta. Por quê? Porque o objeto aqui, ó, recebeu um raio verde e se alimentou desse raio verde. Ele não conseguiu refletir essa luz que veio do ambiente, tá? Essa luz monocromática. Aqui foi só um exemplo de luz monocromática incidindo sobre um objeto. Professor, e se for aqui uma luz, por exemplo, laranja, ó, uma luz laranja está incidindo sobre um objeto verde. O que é que acontece quando uma luz laranja incide sobre um objeto verde? Pela mesma relação que eu mostrei anteriormente, ó, o verde gosta de receber, gosta de se alimentar de laranja. Então, ele não vai refletir. Se ele não vai refletir luz, o observador vê a cor preta. Beleza? Não vai ter uma reflexão aqui desse feixe de luz aqui azul. Professor, e se for uma luz monocromática vermelha incidindo sobre esse objeto aqui, o que é que esse observador vai ver? Ah, agora é diferente. Se eu incidir um raio de luz vermelho nessa folha aqui, se ela estiver em branco, esse objeto aqui, que no caso é o papel, o branco, ele vai ficar vermelho.
Então, professor, quer dizer então que se incidir uma luz vermelha, monocromática vermelha, nesse objeto aqui, o observador, ele vai enxergar vermelho? Vai, ele vai enxergar vermelho, tá? Ó, ele vai enxergar vermelho. Se for uma luz monocromática, se for a luz do sol, não, tá? Se for a luz do sol, um feixe de luz do sol vai ser chegar branco. Mas como é uma feixe de luz vermelha, um feixe de luz, um raio de luz monocromático vermelho chegando no papel que é branco, como ele tem essa capacidade de refletir tudo que chega nele, o branco ele tem a capacidade de refletir tudo que chega nele, ele não gosta de comer nada. Então, se ele não gosta de comer nada, quando eu emitir aqui uma luz monocromática vermelha, o observador vai enxergar vermelho. Professor, e se eu emitir uma luz azul? Azul. Agora chegou luz azul, ó. Somente, tá? Individual. Esqueça agora a luz vermelha. Eu vou até fazer um outro desenho para ficar melhor. Vamos imaginar que eu tô aqui com outro objeto agora aqui branco, tá? A borda dele aqui é preta, mas o objeto é branco. Se eu emitir uma luz azul. Se eu emitir uma luz azul nesse corpo, o observador, ó, o observador, ele vai ver a cor azul, ó, vai ver a cor azul. Se for agora, se eu incidir sobre esse objeto branco, uma cor amarela aqui, ó, amarela. O branco, pessoal, ele gosta de se alimentar de alguma cor? Não, o branco não gosta de nada, ele devolve tudo. Então, o observador vai ver o que? A cor amarela, tá? E assim para todas as cores. O objeto, quando ele é branco, que incide uma luz monocromática nesse objeto, ele tem essa capacidade de refletir tudo, porque ele não gosta de se alimentar de cor nenhuma. Por isso que ele reflete tudo. Principalmente quando chega uma luz assim monocromática, ele reflete. E por isso o observador vê a cor nessas outras coisas aqui que eu mostrei anteriormente. Qualquer cor que incidir sobre um objeto branco, ele vai refletir a cor dessa luz incidente, tá? Essa luz que incide sobre o objeto. Beleza? Só com essa explicação aqui, a gente já consegue matar aí as três questões. A questão 211, 212 e 213, tá? Valeu! Vamos lá, pessoal. Já acabei aqui de explicar o conteúdo para vocês. E agora eu vou resolver aqui essas três questões, né? Eu acho que para o assunto em si, nós não temos mais dúvidas. Agora é só a parte agora de resolução de questões, beleza? A questão 201, ela fala o seguinte, ó. Por que um corpo opaco tem, por exemplo, cor azul ao ser iluminado pela luz solar? Primeiramente, é interessante que vocês saibam que é um corpo opaco. Um corpo opaco é um corpo que não deixa ultrapassar nele luz. Por exemplo, esse estojo. Esse estojo é opaco, porque se eu incidir luz nele, a luz não vai atravessar, tá? Porque ele tem uma barreira aqui que protege que a luz não passe. Exemplo, livro. Se eu incidir luz em cima desse livro, a luz vai ultrapassar? Não vai. Não é um exemplo, um objeto branco. Se eu pegar aqui, ó, e incidir luz em cima dessa fonte de energia aqui, ó, quando eu incidir luz, a luz vai ultrapassar que esse objeto, ó, a luz vai ultrapassar. Se eu incidir luz aqui, ela vai ultrapassar esse outro lado? Não vai. Esse objeto, apesar de ser branco, ele é opaco, tá? Então, opaco é todo tipo de objeto que não permite a passagem de luz por dentro dele, tá? Isso vale para tudo. Para a pessoa, eu sou opaco, vocês são opacos, porque se a gente aqui pegar uma lâmpada e acender uma luz próximo de vocês, vocês não vão conseguir enxergar o outro lado, tá? Então, a definição de opaco é justamente essa situação que eu passei para vocês. Então, a questão ela fala o seguinte. Por que um corpo opaco tem, por exemplo, cor azul ao ser iluminado pela luz solar? Ele não disse, inicialmente, que essa figura aqui, ó,
ele não disse que esse objeto que eles estavam olhando, ele não disse qual era a cor, mas ele disse o seguinte, que quando a luz solar, ele disse o seguinte, quando essa luz solar, ela incide sobre esse objeto, ó, quando a luz incide sobre esse objeto, aqui imagine, é aquela situação, né? Eu estou mandando aqui um raio de luz amarelo, mas imagine como se fosse aquelas 7 cores, tá? O que é que acontece? O que foi que a questão disse que acontecia? Era visualizado uma cor azul pelo observador, tá? O observador, ele viu azul. A questão diz, ó, por que um corpo opaco tem, por exemplo, cor azul, o seu objeto, o observador está vendo uma cor azul. Por que quando ele incide luz solar, o observador vê azul? Ver azul, pessoal, porque justamente esse material opaco aqui foi constituído por uma cor, foi feito por uma cor azul, tá? Usaram o material de cor azul para poder produzir esse objeto. Por exemplo, essa caneta aqui. Se eu refletir, se eu incidir nele luz solar, eu vou conseguir ver azul dele. Por quê? Porque ele realmente é azul, tá? Detalhe, tá? Aqui, ok. Então, a primeira parte da questão já foi solucionada. Por que que vê? Porque ele, de fato, tem cor azul. Aí, prosseguindo aqui. Se esse corpo estiver num ambiente iluminado somente por luz monocromática vermelha. Vamos imaginar que esse meu objeto está dentro de uma casa, tá? Está dentro de uma casa. E dentro dessa casa tem somente luz monocromática vermelha, tá? Só tá saindo daqui uma luz monocromática. Vou até desenhar aqui, ó, como se fosse aqui uma lâmpada que está emitindo luz vermelha. O quarto, vamos dizer assim, é um ambiente que tá escuro. Está sendo emitido aqui nesse objeto azul uma luz vermelha. Quando eu emito aqui uma luz vermelha sobre um objeto azul, lembrando do assunto que a gente estudou anteriormente, no vídeo anterior. O que é que acontece? Quando você emite uma luz vermelha em um objeto azul, esse objeto azul, ele gosta de vermelho, ele se alimenta de vermelho, lá pelas imagens anteriores. Gosta, né? Ele só não gosta de azul. Vamos lá. Objeto azul. O objeto azul, ó, ele come todas as cores, só não gosta de azul. Porém, quando você emite uma luz vermelha, que é uma cor que ele gosta de se alimentar, a luz vermelha vai incidir sobre o objeto, mas não vai refletir. Não vai ser refletido aqui, por exemplo, o vermelho. Se aqui tiver um observador, se aqui eu tiver um observador, se eu tiver um observador aqui, ó, ele não vai ver nesse objeto uma cor azul. Ele vai ver que cor? Se não reflete, quem não reflete é característica de quê? De objeto na cor escura. Então, esse carinha aqui, ó, ele vai ver esse objeto na cor preta. Então, resumindo, se um objeto é azul e recebe uma luz vermelha, o observador vai ver uma luz preta ou negra, tá? Preta ou negra. Questão 212. Considere 3 corpos A, B e C. Considere 3 corpos A, B e C. Expostos à luz branca, tá? Como se fosse uma luz do sol. A luz branca é a luz do sol, ela é uma luz policromática, ou seja, ela emite 7 cores. O corpo A se apresenta vermelho. Se ele se apresenta vermelho, pessoal, quando é emitida a luz do sol, significa que ele é que cor? Se ele se apresentou vermelho quando emitir luz do sol, significa dizer, eu posso garantir para você que ele é vermelho, tá? O B se apresenta verde. Se ele se apresenta verde, significa dizer que de fato ele é verde. Se eu mandei luz do sol e ele se apresentou verde, significa dizer que esse objeto ele é verde, tá? E o C ficou branco, tá? Se o C é branco, significa dizer que de fato ele é branco, porque o branco, quando a luz aqui, as 7 cores de luz incidem sobre o objeto que é branco, e uma pessoa está vendo esse objeto branco, significa dizer que ele é na cor branco, como a gente viu nos assuntos passados aí. Então, se eu pegar agora esses 3 objetos que eu já sei as cores deles, né? Eu já sei.
através das informações que foi passadas na questão, eu posso cravar que o objeto A é vermelho, o objeto B é verde e o objeto C é branco. Aí a questão vem aqui dizendo, se os levarmos a um quarto escuro, tá? Vamos imaginar que aqui é um quarto escuro. E iluminarmos com luz vermelha. Vou iluminar aqui esses objetos com luz vermelha. Vamos iluminar esses objetos aqui. Um é vermelho, um outro é verde e outro é branco, tá? A, B e C. A, B e C. Se eu emitir luz monocromática vermelha, vamos saber agora o que é que vai refletir? O branco, pessoal. O branco reflete quais cores? O branco reflete, por regra, o branco reflete qualquer cor que estiver incidindo sobre ele. Então, se eu tenho aqui uma folha de papel de luz vermelha, ele vai refletir o quê? Luz vermelha. Ou seja, já de cara eu posso garantir que o objeto C, ele reflete a luz vermelha, tá? Então, o objeto C, que a primeira parte da questão é essa daqui. Primeira parte. E aqui é a segunda pergunta da questão. Segunda parte. Vamos aqui botar o objeto A, o objeto B e o objeto C. Então, eu posso cravar para vocês que o objeto C vai refletir vermelho. E o B vai refletir que cor? A gente sabe que quando uma luz monocromática incide um objeto de uma diferente cor que não é a dele, como a gente viu já nos exemplos anteriores, o reflexo dela sempre será o quê? Preto. Por analogia, esse vermelho aqui, ó, preto, tá? Então, o objeto B vai refletir o quê? Preto. Vai refletir e cor preta. Aqui é cor preta. Ou negra, né? Cor negra. Tanto faz. E o A? Se o objeto é vermelho e eu incidir sobre ele uma luz vermelha, qual é a cor que ele vai aparecer? Azul, amarelo, verde, branco, o quê? Vermelho, né, pessoal? Se o objeto é vermelho, eu estou incidindo com luz vermelha nele, nós vamos ter aqui, ó, luz vai refletir, luz vai refletir luz vermelho. Vai refletir luz vermelha. Beleza? Vamos agora para a 13ª questão. 13ª questão. É a questão aqui P213. Em que cores se apresentariam o retângulo, ó, o losango, o círculo e a faixa central da bandeira brasileira? A faixa central é branca, né? Cor branca. Iluminada por uma luz verde monocromática, ó. Agora vai incidir agora aqui, ó, luz verde, tá? Luz verde. Se eu insiro aqui, se eu vou incidir uma luz verde no retângulo, tá dando pra ver? Tá não. Se eu vou incidir luz verde no retângulo, qual é a cor que vai aparecer? Se eu vou colocar verde no verde, vai ficar o quê? Verde. Então, no retângulo, a reflexão dessa luz aqui que eu estou incidindo, ó, vai ser que cor? A reflexão verde, tá, pessoal? Verde.
Se eu incidir luz verde agora no amarelo, qual a reflexão? Como a gente já estudou na aula passada aí. Se eu faço uma incidência de luz verde em uma cor que não seja ela mesma, a incidência aqui, a reflexão dela vai ser o quê? Preta, tá? Então, no amarelo vai ser preto. Lembra que amarelo, ele se alimenta de todas as cores, menos do amarelo? Se eu estou mandando verde, ele vai se alimentar de verde? Vai. Por isso que ele não vai refletir, porque ele vai absorver esse verde e não vai refletir nenhuma cor. Se ele não vai refletir nenhuma cor, cara, qual é o material, qual é o objeto que não reflete nenhuma cor? O objeto que não reflete nenhuma cor, ele é um objeto preto. Por isso que o reflexo dele vai ser o quê? Preto. Então, se eu tiver aqui com um observador aqui, ó, que é um olho, tá? Se eu tiver aqui um observador, vendo o reflexo dessa luz verde que está incidindo no losango, esse observador vai ver que cor? Preta. Então, no losango, losango, no losango, vai incidir aqui, ó. O reflexo vai ser na cor preta ou negra, cor negra. E no círculo azul, mesma coisa, né? Se eu estou incidindo aqui luz verde nesse ponto aqui azul da bandeira, o observador vai ver que cor? Vai ver na cor preta também. Então, no círculo, o observador vai ver uma cor que preta, tá? Preta. Já na parte interna, aqui na faixa central, ela é na cor branca, né? Verde, amarelo, azul e branco. Na parte central, que é branca, quando eu incidir o verde, na parte central, o observador vai ver que cor? Verde. Então, na faixa central, o observador vai ver a cor verde, tá? Então, verde, preta, preta e verde. Só um detalhe, tá? O nome ordem e progresso dentro da bandeira, ela é verde, hein? Se ele perguntasse, eu já peguei uma questão aqui do Enem falando isso aqui. E nos nomes que estão escritos na bandeira nacional, qual a cor que ela se apresentaria? Para esse tipo se eu quiser saber no nome, ordem e progresso, acrescentando aqui, como o nome, ordem e progresso é verde, se eu incidir um raio verde, o observador vai ver que cor? Verde, tá? Vou botar aqui entre aspas, ordem e progresso, no nome, né? No nome, ordem e progresso, nós veríamos a cor verde, beleza? Pronto, acabamos aí as 6 questõezinhas de física. Agora é só vocês darem uma olhadinha para seguirmos nos estudos, beleza? Ver as dúvidas, o que foi que errou, se interpretou alguma coisa errada, tá? Beleza, pessoal? Valeu!